o Quebrante, ele vem da esteira da história da Transamazônica, que é uma obra nacional que eu venho explorando nos meus trabalhos. Então, o ponto de partida dele é a estrada. Eu estava fazendo uma pesquisa para um outro filme, e aí na pesquisa eu fui conversar com um espeleólogo, e aí conversando com ele, ele me contou de uma região que ficava na Transamazônica que tinha muitas cavernas, que era a região onde tinha mais cavernas no Amazonas e que ficava realmente à beira da estrada. E curiosamente é nessa região das cavernas onde fica a primeira cidade que foi construída na Transamazônica, que é Rurópolis, que foi uma cidade que foi construída como base para os trabalhadores construírem a estrada. E aí eu já tinha escutado falar de uma lenda de uma professora já aposentada de ensino básico que tinha sido a responsável por descobrir as cavernas da Transamazônica. Então, o Quebrante também é um retrato e uma homenagem a essa pessoa, que é a Dona Erismar, que hoje em dia ela tem 68 anos, ela é aposentada, mas ela foi professora de ensino básico durante muitos anos. E ela era, acho que acima de tudo, assim, uma curiosa voraz, assim. A sensação de entrar na escuridão, que ela não é uma escuridão de uma casa quando fecha. Ela é mais do que isso, né? Ele é mais escuro do que a cor de um carvão. Então ela entrava dentro dos buracos que ela via ali, nos terrenos desconhecidos, porque ela queria ver o que tinha dentro da escuridão. E ela entrava com uma vela e um isqueiro amarrado na blusa, porque ela falava: se eu levar uma lanterna, pode ser que essa lanterna acabe a bateria muito rápido. A única coisa que eu tenho controle, que eu sei que pode durar, é o fogo de uma vela. Então ela levava esse isqueiro amarrado na blusa, porque se o isqueiro caísse no meio da escuridão, ela não estava perdida, e ela acendia uma vela, e foi com essa vela que ela entrou dentro de todas essas cavernas, e foi ela realmente a responsável por descobrir as cavernas que existem nessa região da Transamazônica. E aí, anos depois, os espeleólogos começaram a explorar esse território e mapear e colocar tudo isso dentro do patrimônio brasileiro, mas ela foi essa grande responsável por descobrir as cavernas e por colocar elas, né, dentro do nosso patrimônio. Então, acho que ela é uma figura muito incrível e maravilhosa, e é uma figura de uma professora, né? Então, pensar também como a educação realmente é algo fundamental, porque assim como ela deve ter mostrado vários tipos de cavernas para os alunos delas, foi ela que mostrou essas cavernas todas para a história do nosso país, assim. Agora, para a Bienal de Brasil, eu apresentei o filme como uma instalação em 2 canais. Eu achei que esses 2 canais iam funcionar, colocar esses 2 tipos de imagem um pouco num diálogo, e pensando também até formalmente assim, a influência que uma imagem, que essa imagem que tem do lado esquerdo, que é uma imagem quase meditativa e repetitiva desse loop da película, como que ela acabaria se derramando sobre essa imagem da direita. Então, do lado esquerdo é uma bobina de película que eu consegui velada já, e aí eu fiz uma espécie de gravura da estrada nela. Então eu grudei pedacinhos da estrada, assim, essa poeira da estrada, na película. E aí depois escaneei. Então a película da esquerda é como se fosse uma gravura da estrada, dessa poeira, e que depois vai virar uma espécie de poeira estelar, né? Quando a gente pensa nas estrelas e tudo que vai aparecer na tela da direita. Então é como se tivesse o tempo todo um pouco a gente entrando dentro da Terra e se misturando com a Lua, se misturando com essa poeira estelar. Eu gosto de como uma imagem acaba se derramando na outra, assim.